Então, eu decidi fazer um servidor aqui para minha casa, um servidor novo, eu já tenho alguns, mas esse aqui em especial vai ser para utilizar inteligência artificial. Eu acho que a gente tem a possibilidade de fazer algumas outras coisas também, até jogar Crysis, quem sabe? A gente pode testar isso depois também, mas ele pode servir como um servidor de virtualização. Tem vários projetos que eu quero colocar em execução nesse ano e eu acho que esse aqui é um excelente ponto de partida. Mas o que exatamente eu quero dizer com um computador que rode localmente? Nesse caso aqui é um projeto de um apanhado de hardware que eu tinha aqui no escritório, torcendo para que ele consiga rodar algumas LLMs da moda. Não passa muito disso. Vai ser uma forma de criar uma versão do ChatGPT ou do Gemini, digamos assim, mas rodando localmente de forma privada, só com a performance de um computador comum de trabalho. Esse vídeo tem um apoio do Manage Engine, site 24/7. Saiba mais sobre a ferramenta de monitoramento Enterprise deles no link aqui na descrição e fique até o final do vídeo para saber como você pode aproveitar 6 meses do site 24/7 completamente grátis. Mas para fazer esse projeto eu não queria gastar muito, então eu decidi utilizar esse tipo de equipamento aqui que estava meio que sobrando aqui em casa. Ele é um bom computador ainda, só que ele não é de última geração. É uma placa-mãe que eu tenho aqui com... Qual que é a placa-mãe? É uma Prime A320K. E se eu não me engano, eu tenho aqui 2 pentes de memória de 8 GB, então 16 GB de RAM. Aquelas memórias baratinhas lá da Pichau, Dantalion White, 8 GB aqui, como você pode ver. Antes de fazer qualquer upgrade, a gente precisa ver se funciona no fim das contas. E eu não lembro qual que é o processador exatamente, então vamos abrir ele aqui. Eu sei que é um Ryzen 7, mas eu não tenho certeza da geração. Oh my fucking god, ele tava fora. Não parece nada entortado, felizmente. Mas precisa ser limpado. Nossa, a gente precisa tirar um pouco desse... Nossa senhora. Eu achei que eu ia precisar trocar a pasta térmica. Mas não achei que ia ser por esse motivo. Não sei se dá pra ver ali em cima, no escrito, pelo menos na câmera, mas é um Ryzen 7 2700X. Caraca, velho. Isso aqui vai levar um tempo. Mágica da edição. Falhou até a mágica. Cara, tem um pininho que parece um pouco torto. Não sei se vai ser possível ver aqui, mas bem nessa parte... Em falta de lupa, né? Vamos ver se a gente consegue usar o celular para ver. Olha o miserável aqui, cara. Dá para perceber ele aqui? E o que parece esse do lado tá um pouco torto também, né? Bom, para tentar ver os pininhos aqui, eu vou ter que utilizar o meu celular mesmo como se fosse uma lente de aumento. E quem sabe com isso aqui eu consigo deixar ele firme. E voilá, temos um microscópio improvisado aqui. Aqui dá pra ver que a gente tem um pouco de pasta térmica ainda neles, mas eu tô mais preocupado com os pinos tortos ainda. E aqui estão eles, ó. Cara, que coisa delicada, né? Ai, vamos lá, meu querido. Ok, acho que um eu consegui. Tô tentando não entortar os outros no processo. Pelo menos não muito. Aí um pouquinho. Parece bom, né? Razoavelmente. Tá meio fora do centro ainda. Mas deixa eu testar aqui. Vamos ver se ele vai encaixar. É muito sensível, dá pra perceber que tem uma certa resistência aqui. Eu não quero forçar demais o negócio. O fato é que se ele conseguisse entrar ali no buraquinho do socket, provavelmente ele ia se alinhar de novo. Mas bora fazer mais uma tentativa aqui. Oh, man! Vamos ver se agora vai. Encaixou. Meu Deus do céu. Encaixou. Vamos ver se agora vai funcionar, né? Na verdade a gente tá um pouco longe disso ainda, mas vamos lá. Beleza, agora que eu tirei aqui o cooler e o processador voltou a se encaixar,
Vamos limpar aqui um pouco a pasta térmica dele de novo. Eu vou reaplicar ela, mas eu vou ser bem menos generoso do que da última vez. Eu não lembrava que eu tinha posto tanta pasta térmica assim. Vamos lá. Seja menos. Cara, até agora eu não entendi exatamente o que aconteceu na hora de desmontar que pode ter causado aquilo. Eu achei que foi porque talvez eu tenha tirado os dois parafusos de um lado e depois do outro, ao invés de fazer em X, né, que é o recomendado. Mas olha, tipo assim, ele tava parado, aí eu tirei, acho que talvez tenha sido aqui quando eu fiz esse movimento. E aí depois, sei lá, acho que tinha muita pasta térmica e grudou, né, no cooler. E quando eu puxei, ele meio que foi pro lado. Mas engraçado que foi só 2 pininhos, né? Não foi tipo toda a fileira da lateral. Sei lá. O que aconteceu? Mas apesar de ter voltado a encaixar, a gente só vai ter certeza se realmente deu bom depois, né? Beleza. Memória já tá colocada aqui. Eu poderia virar isso aqui, né? Na verdade, para cima, virar assim. Deixa eu ver se é muito difícil tirar isso aqui. Minha chave de fenda não tá valendo nada. Eu vou botar de volta aqui. Dane-se, vou usar assim mesmo. Não vou ficar olhando pro cooler. E daí se o AMD vai ficar de lado, né? Beleza, a gente tem 16 GB de RAM. Um Ryzen 7 2700X. Que é um processador que tem 8 núcleos, 16 threads, se eu não me engano. Não é tanta memória assim para rodar IA, mas eu acho que é uma quantidade suficiente para a gente fazer testes. Assim, rodar modelos mais simples é possível rodar. E o processador eu acho que pode ser bom o suficiente, especialmente se eu pensar em utilizar ele para virtualização depois. Mas está faltando 2 componentes ainda bem importantes aqui. A gente precisa de um SSD. Eu não tenho nenhum NVMe para colocar aqui, então vai ter que ser um SSD SATA. E também a gente vai precisar de uma placa de vídeo, porque esse processador não só sozinho ele não faz muita coisa em relação a IA, como ele não tem saída gráfica, se não me falha a memória. Para SSD eu vou utilizar esse aqui, um WD Green de 480 GB. É um dos SSDs que eu costumo utilizar para testar os computadores, os sistemas operacionais que a gente faz aqui no canal, enfim. Vou deixar ele aqui de lado. Já para GPU... Se o restante do setup é todo antigo, digamos assim, apesar de ser um bom setup ainda improvisado, essa aqui já é uma plaquinha um pouco mais voltada ao que a gente quer fazer, que é uma plaquinha da NVIDIA chamada de RTX A2000. Olha só, aqui no canal a gente tem um vídeo sobre ela, o título é GPU proibida para gamers, porque ela é um pouco diferente das outras GPUs que a gente costuma ver no mercado. Realmente não é voltada para desktop tradicional, é voltado para workstation. Tanto que ela tem saídas de vídeo, mas não necessariamente você precisa utilizar elas para poder tirar proveito do processamento bruto que ela tem. Além disso, ela não tem conexão de energia, que é uma coisa bem interessante. Nesse vídeo aqui eu testei várias coisas envolvendo IA, utilizando ela, então eu sei que ela tem capacidades, mas eu não tentei rodar o Ollama diretamente nela, que é exatamente o que eu quero fazer hoje. Aqui na descrição tem um linkzinho para o site da NVIDIA. Ela tem 12 GB de VRAM, então isso é algo interessante para a gente rodar alguns modelos de IA, precisa de bastante memória, quanto mais melhor. 12 nem é tanto assim, mas enfim. Sinceramente eu ainda estou querendo ver se o nosso computador vai funcionar depois da operação que eu tive que fazer nele. Bom, ela se encaixa aqui nos mesmos slots que as placas de vídeo normalmente se encaixam. Fica aqui bonitinha. O que mais a gente precisa? Deixa eu dar uma organizada aqui. Beleza, aqui eu vou utilizar uma fonte de alimentação da Thermaltake de 500 watts. Eu acho que vai ser o suficiente para a gente testar. Nem precisa colocar alimentação aqui na GPU, né? Mas esse aqui é o teste para valer, né? Eu ainda estou pensando que será que vai funcionar depois da cirurgia no processador? Espero que sim. Um SSD SATA pra gente. Eu tô sentindo que dessa vez a gente está fazendo uma verdadeira gambiarra. Uma IA de garagem, realmente. Para poder ver alguma coisa, eu vou usar esse monitor improvisado aqui. Ele é um desses monitores que a gente pode ligar com Raspberry Pi, na verdade. Se eu não me engano, a gente tem um vídeo a respeito dele também. Aqui, ó.
da Elecrow. Um vídeo antigo já, 2023 ainda. Eu tava ligando ele no Raspberry Pi justamente. Ele é um monitor touchscreen, inclusive, e tá aqui no GeoLinux Labs. Para você que não conhecia, é o nosso outro canal aqui no YouTube, então se inscreva por lá também. A gente está tentando chegar a 100 mil inscritos nesse outro projeto e você seria muito bem-vindo, com certeza. E eu vou usar também aqui nesse projeto um kit de teclado e mouse wireless da Logitech para a gente poder ver alguma coisa. Bom, a minha intenção é instalar o Ubuntu aqui. Ele acende todo, né? Tem um botão aqui para ele ficar mais discreto. Aí. Assim, né? Precisamos ligar no vídeo. E como essa placa da NVIDIA aqui tem uns mini DisplayPort, a gente precisa de um adaptador também. Ah, tá. Ele é tipo USB. Você vira 2 vezes, daí vai. Ai, chegou o momento. Antes de eu pensar em qualquer coisa de software aqui, eu preciso ver se o computador vai ligar. Vamos ver. Girando o cooler está. Vai dar vídeo. Confesso que eu vi um instalinho que eu não gostei muito. Não deu nada aqui. Mas vamos desligar a fonte aqui. Fazer uma coisa só por desencargo também. Custa nada, né? Dar uma resetada aqui na BIOS. Essas placas mais antigas aqui, compatíveis com esses processadores da AMD, elas têm algum problema com gestão de energia. Não sei exatamente o que acontece. Mas eu já resolvi algumas vezes problemas resetando a BIOS. Vamos lá. Faça a sua mágica. Atenção, comportamento não estoico detectado na próxima cena. Yes! Yes, yes, yes! Aí sim! Tá funcionando, tá funcionando. Tá aqui a BIOS, bonitinha. Reconheceu o SSD já também. Ela foi resetada de fato, ela tá aqui. Voltou para quando? 2021. Nem é tanto assim. As memórias DDR4 rodando 3200. F10. Vamos ver se vai voltar a ligar. Talvez agora ele debute. Não sei se esse SSD tem algum sistema. Ele tá com o UTOS, que é um sistema operacional de servidor de NAS. Não é isso que a gente vai fazer, a gente vai instalar o Ubuntu nele para fazer os testes de IA. Eu ia instalar o Ubuntu Server, mas provavelmente o Ubuntu não vai ficar aqui de toda forma, então a gente pode instalar a versão de desktop mesmo. É só para a gente fazer esse teste com IA, quem sabe alguma outra coisa. Então vou baixar a versão LTS de desktop normal. Só não tinha reparado que a ISO do Ubuntu 2404 LTS estava tão grande assim, né? 6 GB 300. Uau! Prontinho! Vamos criar agora o pendrive bootável, então. Beleza, terminou aqui. Bora lá então. Aí tá faltando internet também, né? Sempre bom. E vamos colocar o pendrive aqui do sistema também. Uma pequena resetada aqui agora. Essa parte da instalação, para mim, é a parte mais fácil, eu acho. Depois de tudo que aconteceu aqui, eu estou me sentindo até mais leve. Eu vou usar essa opção Default Selection porque vem menos aplicativos, né? A gente só vai rodar algumas coisas de IA, não precisa do desktop de fato. Mas eu vou marcar essa opção aqui para instalar já os drivers. E assim ele já vai instalar o driver para essa placa da NVIDIA. E também a gente pode baixar as atualizações e codecs extras aqui só por desencargo. Pode apagar o disco inteiro. Meu nome é Jonathan, mas pode me chamar de GeoLinux, aparentemente. Eu vou desmarcar essa opção aqui de pedir a senha para logar. Assim ele já vai direto para o desktop. E agora a gente espera mais um pouco. Beleza, a instalação terminou. Tirei aqui o pendrive para dar um Enter também. Na teoria, ele deve reiniciar diretamente no Ubuntu. Agora vamos ver se vai acontecer. E não deve pedir senha também, né? Porque eu marquei aquela opção de entrar diretamente para o desktop. Beleza, estamos. Vamos ver se ele instalou o driver da NVIDIA, né? Isso vai ser importante, pelo visto sim. E tá aqui a nossa RTX A2000, aparentemente tudo certo, os 12 GB reconhecidos ali. Com o sistema operacional instalado, chegou a hora da gente fazer os testes de IA que eu queria fazer e para isso eu vou utilizar o Ollama.
Ele é um software bem legal que permite rodar vários modelos diferentes que a gente queira e ele é compatível com todos os sistemas operacionais. E a parte mais legal, pelo menos no nosso caso, é que se você quiser fazer um servidor, o Ollama não tem interface, ele roda diretamente pela linha de comando. Então, clicamos no download para instalar no Linux. A gente precisa copiar esse comando aqui e colar no terminal, né? No caso, copiar e colar no terminal. E o Ubuntu não tem o curl instalado, então deixa eu ampliar isso aqui um pouquinho, vai ficar mais fácil de vocês verem. Então vamos instalar o curl. Aí o mesmo comando do Ollama, vamos ver se agora vai. Agora tá indo, olha só. Go little boy! Vai! Beleza, e era isso que eu queria ver, né? NVIDIA GPU installed. Isso aqui vai fazer bastante diferença na hora da gente rodar esses modelos de IA. Bom, para a gente ver se o Ollama está rodando, acho que é só eu escrever Ollama aqui. Exatamente, ele está rodando, os comandos estão disponíveis, mas a gente não tem nenhum modelo ainda instalado para ele rodar. Então a gente pode fazer isso através do site. Eu não sei o nome dos modelos de cor, mas se você clicar aqui em modelos, dá para ver que a gente tem alguns aqui. Eu quero instalar o Llama, na verdade, que eu sei que não é muito pesado. Llama 3.2 pode ser. Esse daqui tem 2 GB de tamanho. E para rodar esse modelo aqui, eu só preciso copiar esse comando que tem no site. Colar aqui. Ollama run Llama 3.2, que é o nome do modelo. Dou um Enter aqui e ele vai começar a puxar o modelo da internet. Os 2 GB aqui que a gente tinha visto lá no site. E depois disso ele já começa a rodar normalmente, então a gente já pode interagir diretamente com o Ollama por aqui. Aqui ele já mandou um sucesso para nós e agora ele está carregando o modelo. Eu acho que a gente pode ser capaz de ver, através aqui do aplicativo da NVIDIA, a GPU sendo utilizada. Você pode ficar de olho nessa seção aqui de utilização de GPU e também aqui no uso de memória dedicada, olha só. Conforme a gente for carregando as coisas, ele vai tender a aumentar. Eu acho que seria interessante a gente ver também o consumo de RAM, não? Dá para ter aí todas as informações. E aqui do lado esquerdo, se liga só nessa seção aqui. O Ollama já está rodando o modelo que a gente carregou. Ele está dizendo aqui send a message, ou seja, envia uma mensagem para a gente. E aqui nós já estamos conversando com o modelo. Então, vamos escrever algo simples, tipo hello. Aqui você pode ver o consumo. Até que não está tanta RAM assim, na real. Ele já me respondeu aqui. Demorou um pouquinho, né? Eu acho que foi o quê? Uns 5 segundos para responder um hello. Nesse instante, a gente está rodando aqui bem tranquilo. Ele tem bastante memória em cache, está com 8 GB em cache, 3 GB utilizado. CPU fica relativamente tranquilo, apesar de ter muitos núcleos disponíveis. Esse modelo aqui parado, obviamente, né? Não vai utilizar tanto, ele vai utilizar mais a GPU. Na GPU, a gente consegue ver que nós estamos aqui com cerca de 26% da memória utilizada e no momento ela não está fazendo nada. Então vamos tentar pedir alguma coisa um pouco mais complexa e quem sabe assim a gente consegue ver essa GPU se estressar um pouquinho. Pedir para ele escrever um poema sobre Linux para a gente, vamos ver. Ele está escrevendo ali atrás. Nossa, dá para ver aqui, ó, 90% de utilização. O uso de RAM não cresceu muito, ou seja, o modelo T2 GB e a nossa placa de vídeo aqui T12 permite que eu consiga carregar ele na memória dela bem tranquilamente. Só que assim, por mais legal que seja, se você me disser que não é tão divertido assim ficar conversando com o modelo de IA localmente pelo terminal, eu vou concordar com você. Tem realmente formas melhores de fazer isso. E a gente pode utilizar o Ollama como back-end de uma outra aplicação, ou seja, ele vai ser o motor por trás de uma interface bem mais amigável. Só que para isso a gente precisa fazer uma configuração no Ollama, simplesmente utilizar ele do jeito que ele está funcionando não iria rodar para a gente acessar de um outro computador. O Ollama, por padrão, é feito para rodar a partir da máquina na qual ele está instalado. Nesse caso, ele vai rodar sempre a partir desse servidor. Uma forma da gente fazer uma verificação rápida para ver se o Ollama está rodando é digitar localhost e aí a porta dele, que é a 11434. Você vai ver aí que o Ollama está rodando. Ele está rodando. Legal, ele está rodando em localhost.
Porém, se a gente vê o endereço de IP aqui do sistema, tem várias formas de a gente pegar essa informação. Por exemplo, no Ubuntu de desktop dá para ir nas configurações de rede e ver que ele está pegando aqui um IP, que nesse caso é o 253. Ou, claro, né, daria para fazer pelo terminal também. Acho que uma das formas mais fáceis seria escrever hostname menos I maiúsculo, e esse aí é o IP. Então, se você já trabalhou com redes alguma vez, você sabe que o localhost e o IP do próprio host, onde está rodando, teoricamente deveriam levar para o mesmo caminho. Mas se você fizer isso aqui, ó, substituir o localhost pelo IP do computador, ele simplesmente não vai funcionar. Ele diz que não está podendo se conectar. Por isso que a gente precisa configurar essa variável. Como eu tenho a impressão de que isso é algo que eu vou ter que utilizar mais vezes, eu vou criar um artigo para o GeoLinux Plus para explicar isso rapidamente. Assim, quando eu precisar consultar de novo, vai estar aqui, né? Beleza, eu terminei aqui o meu pequeno tutorial. Não é muito difícil, na verdade, fazer o que a gente vai fazer aqui. A gente só precisa editar o serviço, adicionar um parâmetro e depois fazer aqui uma reinicialização do daemon e do próprio Olama. Então, vamos fazer isso. Como você pode ver aqui, não está acessando pelo IP ainda. Na teoria, isso aqui vai mudar depois que a gente fizer essa configuração. Então, vamos lá. Eu vou fechar aqui primeiro o Olama. A gente pode fazer isso dando um /by. E aí, vou usar aqui o tutorial que eu acabei de criar, na verdade. Que conveniente, né? Vamos reiniciar os daemons aqui e reiniciar o Olama agora, beleza? Na teoria, deve estar rodando de novo, né? A gente está aqui, deixa eu ver, se eu rodar um Olama PS, ele deve mostrar essas informações, ok? E agora a gente pode testar aqui no Firefox, um try again, e aí o Olama está running agora, olha lá, pelo endereço de IP, Olama running. Agora, então, vem a parte legal. A gente pode utilizar um software como o Open Web UI. Tem muitas opções, na verdade, para você utilizar uma IA local desse jeito. O Open Web UI é meio que uma delas e talvez uma das mais famosas. A gente pode baixar ele gratuitamente do GitHub. Tem várias formas de rodar ele, na real. Aqui você consegue ter uma ideia do visual que ele tem. Eu vou rodar ele de uma forma específica, eu já vou mostrar para vocês, mas vocês conseguem rodar tipo só ele, você consegue rodar uma versão do app Open Web UI, é um trava-língua bom, né? Já com o Olama pré-instalado, então ele meio que fica em containers diferentes, mas você faz um deploy único. Aqui a gente está separando um pouco as coisas. Eu vou rodar ele através do meu servidor local. Eu já tenho ele instalado aqui, você consegue instalar ele pela loja de aplicativos dentro do ZimOS aqui. E aqui estamos nós. Nas configurações, a gente pode vir aqui em configurações administrativas, conexões. E aqui estava um outro servidor de Olama, que na verdade é o meu próprio computador. É esse que eu estou rodando localmente aqui, ó. Eu tenho o Olama também instalado. Esse computador aqui tem uma RTX 2060, que é uma boa placa, mas não é tão boa quanto a A2000, pelo menos para IA. Então aqui a gente faz a configuração, é só eu editar o valor aqui para colocar o endereço de IP do Ubuntu que a gente acabou de utilizar, que é 253 no meu caso. A porta é a mesma e é um tipo de conexão externa, porque está em outro computador, então salvamos. Agora eu devo ser capaz de clicar aqui em gerenciar, isso, e a gente consegue pegar modelos. Olha, já tem o Olama 3.2, que foi o que eu baixei diretamente lá, então eu vou utilizar ele aqui diretamente, mas eu poderia simplesmente pegar aqui do site do Olama algum outro modelo que eu queira, talvez. Tem algum DeepSeek que eu consigo rodar aqui, será? Eu vou pegar um pequeno para a gente fazer essa demonstração. Apesar de que o normal não é tão grande assim, né? 5.2, eu acho que deve caber na nossa GPU. Vale o teste. Vou copiar aqui. É bom que vocês já veem como funciona, né? A gente coloca aqui, clica em download. Ele deve começar a baixar e ele está baixando no Ubuntu que a gente está utilizando de servidor, nessa máquina que a gente acabou de montar. Rápido, né? Não dá para se queixar muito. Aí terminou de baixar, acho que ele estava só fazendo
checksando os arquivos agora. Essa ferramenta, o Open Web UI, tem muita coisa legal para a gente poder explorar. Não vai dar para fazer isso nesse vídeo, desde você colocar documentos junto com um modelo que você está rodando localmente para poder interagir com eles, enfim. Mas agora a gente pode selecionar os modelos que nós temos disponíveis. Inclusive o Open Web UI tem esse modo Arena, onde você pode colocar vários modelos fazendo a mesma query ao mesmo tempo para observar qual traz o melhor resultado. É uma coisa que eu não pretendo fazer aqui, mas vamos tentar carregar o DeepSeek, vamos ver se ele funciona. O que vai ser interessante de ver aqui é a utilização de GPU e RAM, né? Vamos ver como é que vai funcionar. Uma coisa que eu percebi em alguns casos rodando assim é que a tarefa ela é um golpe tão intenso no hardware que, pelo menos nesse aplicativo gráfico da NVIDIA aqui, ele nem consegue mostrar instantaneamente. Muitas vezes, quando o processo acaba, ele está fazendo os cálculos todos aqui, mas quando o processo acaba, ele dá um pico de utilização aqui e depois ele some. Me pergunto se talvez a gente conseguisse ver pelo terminal, né? Aqui no terminal ele está mostrando que é o 97% de utilização. Na interface agora ele começou a mostrar, ele não está sendo fidedigno aqui. Tudo isso aqui para ele me responder isso. Hey there, I'm here. Me escreva uma lista com 10 motivos para aprender Linux. Vamos ver. Pensa aí, meu filho. Em termos de memória RAM, de novo, a gente tem aqui praticamente toda a memória usada. O cache ele está com 12 GB e os outros 4 que a gente precisaria praticamente para completar os 16 que eu tenho disponíveis estão sendo utilizados ativamente nesse momento. O processador tem alguns spikes aqui e lá, mas nada muito sério, o que mostra o quão importante é a gente ter uma GPU. Você vê que foi rápido até, né? Confesso que eu estou bem feliz com o resultado. Acho que teve um pouco mais de emoção do que eu imaginava no fim das contas, né? Especialmente por conta daquela questão do processador. Dá para sentir aqui um calorzinho em torno dele. Mas essa aqui não é a minha build definitiva, ou pelo menos não deve ser a minha build definitiva. Aqui era mais para um teste. Eu realmente acho que a gente pode explorar esse setup para fazer muitas coisas. Essa GPU vai me permitir rodar alguns modelos de IA localmente, mas eu acho que o processador com tantos núcleos assim poderia ser utilizado também para virtualização. Então, quem sabe a gente explora um pouco disso num próximo vídeo, né? E provavelmente a gente vai conseguir fazer GPU pass-through utilizando algum software. As ideias estão simplesmente fervilhando na minha cabeça. Tem muita coisa para a gente fazer ainda. Ah, sim, mas falta ainda uma coisa pra gente testar. Eu tinha esquecido que eu tinha prometido rodar Crysis nesse servidor de IA, né? Então, vamos cumprir a promessa aqui porque eu não quero invalidar um vídeo inteiro por causa disso. Vamos tentar fazer o melhor possível aqui. Fazia um tempo que eu não tentava instalar algum jogo no Ubuntu, né, na Steam. E se a gente procurar por Steam dentro da loja de aplicativos, a gente tem a Steam em Snap. Vocês já devem ter ouvido falar, eu já cheguei a testar aqui no canal, mas fazia um tempo que eu não mexia. E olha só que curioso, falta alguns pacotes para essa Steam Snap que quando eu executo ele pede para eu rodar, o que para mim é só uma piada de mau gosto, mas eu rodei aqui também. Eu não sei porque que a Canonical insiste com certas coisas assim, mas enfim, né? Teoricamente o Snap era para facilitar a vida, mas nesse caso é mais complexo do que o necessário. Eu instalei aqui, vamos logar. Eu não tenho o Crysis original, infelizmente, aqui, mas eu tenho um Crysis pra gente testar, que é o Crysis 2 Maximum Edition. Bora aí, né? Vamos ver o que acontece. Teoricamente, a GPU tem poder para processar jogos também, mas ela não é focada nisso, né? De nenhuma forma. Não tá rodando. Vamos tentar trocar a versão do Proton dele aqui. Aí eu... É sério. Só acontece quando você tá com pressa, né? Caraca, eu devo ser realmente perigosão, hein? Bom, na teoria é Gold, então deve funcionar, mas vamos ver se tem alguma coisa que o pessoal faz aqui. Para instalar o Proton abaixo da versão 8, alguém testou 3 meses atrás. Teve gente que testou aqui no Ubuntu, inclusive, 2 meses atrás. Pode ser um número diferente de coisas, né? Porque a gente está utilizando a Steam que não é
que é a Steam da Canonical, a Steam Snap. A gente está utilizando uma versão alternativa aqui de uma GPU também, que não é muito focada em jogos. Na teoria não deveria ser um grande problema, mas enfim. Vamos tentar uma versão abaixo, como tinha lá a dica, Proton 8. Ok, progresso, processando shaders. Nem tá abrindo. Confesso que quando eu comecei isso aqui, eu não imaginei que a parte mais difícil do meu dia ia ser o rodar Crysis no servidor. Mas, sei lá, por qualquer motivo não funciona. Eu vou fazer mais um teste aqui, porque se eu não me engano, o carinha lá do ProtonDB disse que era para usar uma versão abaixo da 8 e eu estava utilizando a 8. Então vou colocar a 7 agora pra gente ver se vai fazer alguma diferença. Nada. Olha só, muita gente rodando com o Proton 9 aqui, inclusive no Linux Mint, todo mundo dizendo que está funcionando. Eu aposto que é algum bug, algum problema com a Steam em Snap, porque sem dúvida ela recebe muito menos suporte do que a Steam normal ou até mesmo a Steam Flatpak, né? Felizmente não foi hoje então que rodamos Crysis no servidor. Realmente não deu muito bom com o jogo, mas eu também não quis ficar ali muito tempo debugando ele para tentar fazer funcionar, até porque o objetivo não é exatamente esse, é rodar IA, e isso sim funcionou sem problemas, pelo menos para essas coisas mais simples aí que eu testei. Outra coisa que ainda falta a gente falar sobre é o Manage Engine Site 24/7, como você pode testar gratuitamente por 6 meses todas as ferramentas de monitoramento deles na sua empresa. Para conseguir acesso às ferramentas de monitoramento de rede, servidores, usuários, com dashboards claros e interativos, alertas e agentes de IA para te ajudar a tomar conta da sua infra local ou em cloud, basta acessar o link aqui na descrição e se cadastrar com o seu e-mail profissional. Obrigado ao site 24/7 por apoiar nosso trabalho. Existem muitas formas de você rodar IA localmente e poder aproveitar as coisas boas dessa tecnologia sem tanta preocupação com as coisas não tão boas assim. Nesse vídeo aqui na tela eu te mostro como integrar IA no seu PC sem besteira e de graça. É só clicar para continuar assistindo, fique bem e a gente se vê na próxima. Falou!